Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês, nessa transmissão, neste 11º domingo do Tempo Comum, Jackson Erpin. E temos um belíssimo domingo de sol. A temperatura na Praça São Pedro, neste momento, está por volta dos 31 graus Celsius. E o quente verão europeu, aos poucos, começa a dar as suas caras. Uma Praça São Pedro que cada vez mais enche-se de turistas, de peregrinos, para esse tradicional encontro dominical com o Papa Francisco. E devido ao calor, muitos buscaram refúgio, inclusive em qualquer sombra, especialmente sob as colunatas de Bernini. E é nesse clima que saudamos a todos vocês que nos acompanham pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais e assim como as tantas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Nossa saudação em particular à Rádio Pax, em Beira, Moçambique. Também conosco Rádio TV Evangelizar, de Curitiba, Rádio Carmo, das Irmãs Salesianas, de Guaratinguetá, São Paulo, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo, de São José dos Campos, Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a EWTN-TV, Web Rádio Brasil Imperial, em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Naturalmente, nosso carinho a todas as emissoras que nos retransmitem de rádio e televisão. Imagens que nos chegam, portanto, da Praça São Pedro. Temos também bandeiras brasileiras nesse domingo. Recordamos que estamos no 11º domingo do Tempo Comum e a liturgia nos propõe hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, que nos traz duas parábolas. Também, nesse dia 13 de junho, recordamos a igreja festeja Santo Antônio. Santo Antônio, que é tão querido nos países lusófonos, também na Itália, né? Um santo tão querido por toda a igreja. Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 15 de agosto de 1125 e faleceu em Pádua em 13 de junho de 1231. Santo Antônio, que percebendo que estava chegando a sua hora, justamente ele pediu para morrer em Pádua, foi transportado por um carro de bois, mas ao chegar em Arcella, um bairro às portas da cidade, expirou murmurando: "Vejo o meu Senhor." Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou de modo original mente e coração, pesquisa teórica, prática das virtudes, estudo e oração. Doutor da Igreja, Santo Antônio, simplesmente chamado em Pádua como o Santo. E agora, abriram-se então as cortinas do apartamento do Palácio Apostólico e temos conosco então o Papa Francisco, saudado pela multidão reunida na Praça São Pedro. Vamos ouvir sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Le parabole che oggi ci presenta la liturgia, due parabole. As parábolas que hoje a liturgia nos apresenta, duas parábolas, nos falam precisamente sobre a vida ordinária e revelam o olhar atento de Jesus, que observa a realidade e, por meio de pequenas imagens cotidianas, abre janelas sobre o mistério de Deus e sobre a vida humana. Para Jesus é muito fácil de entender, ele falava de imagens da vida cotidiana. E assim nos ensina que as coisas do dia a dia, aquelas que por vezes parecem todas iguais e que levamos em frente com distração ou fadiga, elas são habitadas pela presença escondida de Deus, ou seja, têm um significado. Assim também nós temos necessidade de olhos atentos para saber buscar e encontrar Deus em todas as coisas.
Jesus hoje comparou o reino de Deus, isso é, a sua presença que habita o coração das coisas e do mundo, ao grão da mostarda, isso é, o grão de mostarda, o menor grão que existe, pequeníssimo. Ainda assim, semeado na terra, ele cresce até se tornar a maior de todas as hortaliças. Assim faz Deus. Às vezes, o alarido do mundo, junto com as tantas atividades que enchem os nossos dias, nos impedem de parar e de perceber como o Senhor conduz a história. E, no entanto, segura o Evangelho, Deus está agindo como uma pequena semente boa que brota silenciosa e lentamente. E aos poucos torna-se uma árvore vigorosa que dá vida e refrigério a todos. Também a semente de nossas boas obras pode parecer pequena. No entanto, tudo o que é bom pertence a Deus. E, portanto, humilde e lentamente dá frutos. O bem, recordemos, sempre cresce de maneira humilde, escondida, muitas vezes invisível. Cari fratelli e sorelle, con questa parabola Gesù vuole infonderci fiducia. Queridos irmãos e irmãs, com essa parábola, Jesus quer inspirar confiança em nós. Em tantas situações da vida, de fato, pode acontecer de ficarmos desanimados porque vemos a fraqueza do bem em relação à aparente força do mal. E podemos nos deixar paralisar pela desconfiança quando constatamos que nos comprometemos, mas os resultados não chegam e as coisas parecem não mudar nunca. O Evangelho nos pede um novo olhar sobre nós mesmos e sobre a realidade. Pede para ter olhos maiores, que saibam ver além, especialmente além das aparências, para assim descobrir a presença de Deus, que, como amor humilde, está sempre agindo no terreno da nossa vida e naquele da história. Essa é a nossa confiança, é isso que nos dá força para seguir em frente a cada dia com paciência, semeando o bem, que dará fruto. Quão importante é essa atitude também para sair bem da pandemia. Cultivar a confiança de estar nas mãos de Deus e, ao mesmo tempo, nos comprometermos, todos, para reconstruir e recomeçar com paciência e constância. Anche nella Chiesa può attecchire la tisania della sfiducia, soprattutto quando assistiamo alla crisi della fede. Também na igreja pode criar raízes o joio da desconfiança, sobretudo quando testemunhamos a crise da fé e o fracasso de vários projetos e iniciativas. Mas nunca esqueçamos que os resultados da semeadura não dependem das nossas capacidades, dependem da ação de Deus. A nós cabe semear com amor, com empenho, com paciência, mas a força da semente é divina. Jesus o explica na outra palavra de hoje. O lavrador lança a semente e depois não percebe como dá fruto. Porque é a própria semente que cresce espontaneamente, de dia, de noite, quando ele menos espera. Com Deus, mesmo nos terrenos mais áridos, há sempre esperança de novos brotos. Que Maria Santíssima, humilde serva do Senhor, nos ensine a ver a grandeza de Deus, que opera nas pequenas coisas e a vencer a tentação do desânimo, confiando nele todos os dias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genesis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, sono particolarmente vicino estou particularmente próximo della regione del à Tigray, população da região do Tigray, na Etiópia, colpita da una grave crisi umanitaria atingida por uma grande crise humanitária i più poveri. que expõe os mais pobres à carestia. C'è oggi la carestia, Hoje tem a c'è la carestia, fame lì. hoje tem a fome ali. Preghiamo insieme Rezemos juntos affinché cessino immediatamente para que le cessem violenze. imediatamente as Sia violências, garantita a tutti que seja garantida a todos assistência e alimentar sanitaria, e sanitária, che si ripristini al più presto e que sejam retomados o mais próximo possível, seja retomado o mais próximo possível a harmonia social. A esse propósito, agradeço a todos aqueles que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Rezemos a Nossa Senhora por essa intenção. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nostra morte. Ieri è stata celebrata la giornata Ontem mondiale foi contro il celebrado lavoro minorile. o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não é possível fechar os olhos diante da exploração das crianças, privados do direito de brincar, de estudar e de sonhar. Segundo as estimativas da Organização Mundial do Trabalho, as crianças hoje exploradas pelo trabalho são mais de 150 milhões. Uma tragédia. 150 milhões. Mais ou menos como todos os habitantes da Espanha, mais a França e mais a Itália. Isso acontece hoje. Tantas crianças que sofrem, que são exploradas no trabalho. Renovemos todos juntos o esforço para eliminar essa escravidão dos nossos tempos. Na tarde de hoje se realiza em Augusta, na Sicília, a cerimônia que irá receber os despojos do naufrágio
ocorrido em 18 de abril de 2015. Este símbolo de tantas tragédias no mar Mediterrâneo continue a interpelar a consciência de todos e possa favorecer o crescimento de uma humanidade mais solitária que abata o muro da indiferença. Pensemos nisso, que o Mediterrâneo se tornou o maior cemitério da Europa. Amanhã recorre o Dia Mundial dos Doadores de Sangue. Agradeço de coração a todos os voluntários e encorajo-os a seguirem com esse gesto, com essa obra, testemunhando o testemunho da generosidade e da gratuidade. Muito obrigado. E saúdo cordialmente todos vocês, provenientes de Roma, da Itália e de outros países. Em particular, os peregrinos que chegaram de bicicleta de Acedigliano e Gibra, que é a região no norte da Itália. Os fiéis de Forlì e também os de Cagliari. Cagliari, que fica na Sardenha. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. A todos desejo um bom domingo. Não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E assim, com essa tradicional saudação, o Papa Francisco se despediu, então, de um número cada vez maior de peregrinos presentes na Praça São Pedro. Recordemos uma bela reflexão do Papa Francisco hoje, uma verdadeira exortação a nós perseverarmos com as boas obras e com o nosso esforço. A boa semente é de Deus, e Deus age mesmo que silenciosamente, né? Essa boa obra, os frutos que às vezes nós não vemos, né? Não devemos nos preocupar. Os frutos não dependem da nossa capacidade, das nossas capacidades, mas sim da ação de Deus. O Papa Francisco, então, que depois de rezar o Ângelus, também recordou algumas tragédias do nosso tempo, como o trabalho infantil e outra tragédia esquecida, a guerra, a fome na Etiópia. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Também fazemos votos de um santo e abençoado domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.